Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: os Estados Unidos querem um grande finale nuclear contra a Rússia? Coloco essa pergunta por quê? Porque não me parece lógico pensar que esta guerra vai acabar, que a OTAN vai enfiar a sua viola no saco, que os Estados Unidos vão enfiar a sua viola no saco e vão sair tranquilamente dessa guerra admitindo a derrota. Isso não me parece muito lógico. Justamente por isso, nas próximas semanas, temos que observar como é que vai se dar o encaminhamento do final desta guerra, supondo que realmente essa guerra vá terminar. Por isso que eu trago a seguinte matéria aqui. Prestem atenção no conteúdo dessa matéria do The Times, isso aqui é mídia britânica. Isso aqui não me parece uma matéria normal, não me parece uma notícia comum, não me parece uma análise, uma avaliação do dia a dia. Isso aqui me parece uma chantagem, parece uma ameaça, parece uma sugestão, parece tudo, menos uma matéria normal. Olhem o conteúdo da matéria. Kiev poderia desenvolver rapidamente uma arma rudimentar semelhante àquela que foi lançada sobre Nagasaki em 1945 para deter a Rússia se os Estados Unidos cortassem a ajuda militar. Isso aqui parece uma chantagem. E esse título parece uma chantagem. E olha que chantagem nuclear foi uma constante ao longo dessa guerra na Ucrânia. Sempre que o tema guerra na Ucrânia caía e a Ucrânia e os seus aliados mais próximos sentiam que havia um esfriamento, um resfriamento ali do tema guerra na Ucrânia, ataques começavam a acontecer contra a usina nuclear de Zaporizhia, que está sob controle russo, e várias matérias apareciam na mídia corporativa dizendo: ataques russos contra a usina nuclear de Zaporizhia, a Europa está em risco de um desastre nuclear. Isso manteve uma forte tensão. E boa parte das vezes em que a mídia corporativa trouxe que o ataque era russo, o ataque na verdade era ucraniano. Isso foi sendo desmentido com o passar do tempo. Tanto é que boa parte dos ataques que foram promovidos contra a usina nuclear de Zaporizhia, que está sob controle russo, foi feito por parte da Ucrânia. E essa foi uma forma de chamar a atenção dos membros da OTAN que a Ucrânia precisava manter o apoio. Ou seja, havia ali uma chantagem nuclear. Ou vocês me apoiam, ou eu posso gerar um desastre nuclear naquilo que é, pelo menos até onde eu sei, a maior usina nuclear da Europa, que é a usina nuclear de Zaporizhia. Ou seja, houve chantagem nuclear ao longo do processo. Isso aqui, essa matéria, esse tipo de discussão aqui, seria apenas mais uma discussão desse tipo, mais uma ameaça, mais uma chantagem desse tipo. Eu não sei vocês, mas eu repito, isso aqui me parece uma chantagem. Ora, olha, se vocês abrirem mão do apoio à Ucrânia, se vocês debandarem, pode acontecer um evento aí diferente. Tá aí o Zelensky na foto, presidente ucraniano, e trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A mídia britânica expõe uma espécie de chantagem nuclear em caso de corte do apoio à Ucrânia. As próximas semanas serão decisivas. Por quê? Porque o governo Biden está saindo, o governo Trump está entrando, e o Trump falou ao longo da sua campanha toda, muito porque isso também era o que a população dos Estados Unidos esperava ouvir, manter o apoio à Ucrânia era algo impopular. Ele disse que a guerra na Ucrânia acabaria. Por quê? Porque os Estados Unidos não queriam mais apoiar, gastar dinheiro com essa guerra, que o dinheiro seria alocado dentro e não fora. Foi um discurso feito pelo Trump. Por quê? Porque parte da sociedade, uma parte considerável, a maior parte dos Estados Unidos, do povo dos Estados Unidos, queria ouvir isso. Se ele vai cumprir ou não, o tempo dirá. Mas o fato é, o ensejo para que isso seja feito é agora. É uma transição. Sai um presidente que apoia
o prolongamento da guerra, entra um que não quer mais. Então é o momento. Até porque a situação da Ucrânia é uma situação de pré-colapso. O momento é agora. A questão é, alguns setores não querem isso. E podem truncar o meio de campo aí, podem gerar situações muito difíceis para que essa saída torne-se difícil. Tanto é que a gente já viu o quê? Lideranças de países membros da OTAN, a gente viu o Macron fazendo isso, a gente viu o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, o Macron, presidente francês, dizendo que deve-se intensificar o apoio à Ucrânia agora, enquanto ainda é tempo. Vimos aqui também, trouxe matéria sobre isso, eu vou linkando a matéria de hoje com outras que eu já discuti aqui, eu vou conectando, que a Polônia disse que não deveria se sair assim da guerra, porque isso é uma derrota para a Rússia. Ou seja, existem setores que não querem que a coisa termine desse jeito. Agora aparece uma matéria na mídia britânica dizendo que se houver um abandono da Ucrânia, ela pode criar uma arma nuclear, ali um armamento nuclear rudimentar, semelhante ao que foi usado em Nagasaki, para atacar a Rússia. Isso geraria uma tensão nuclear enorme na Europa. É isso que estamos discutindo aqui. Letras azuis. A Rússia já confirmou que a Ucrânia tem capacidade técnica para fazer isso. Ou seja, isso não é um absurdo. O que essa matéria está colocando aí, o que essa matéria está apresentando, é algo que o adversário da OTAN, que o adversário da Ucrânia, que é a Rússia, disse que a Ucrânia pode fazer, ou seja, as possibilidades técnicas estão colocadas. Se a Ucrânia não tivesse a possibilidade de fazer isso, e se isso não fosse admitido inclusive pela Rússia, que é o adversário da Ucrânia, que é o adversário da OTAN, essa matéria não teria ela não faria tanto sentido. Agora, a Ucrânia pode fazer, então a matéria coloca, a Ucrânia precisaria de algum tempo para fazer isso, mas poderia fazer, se é que já não está fazendo. E justamente por isso, essa matéria ganha alguns contornos complicados. Principalmente porque o final desta guerra não deve ser algo muito tranquilo. Por isso que eu falo num grande finale aí. Eu coloco no título grande finale e que esse grande finale pode ser nuclear. Eu coloco uma pergunta. Porque para isso acontecer, os Estados Unidos têm que apoiar. Tem que entrar dando a confirmação. Os Estados Unidos são a grande força que apoiam a Ucrânia. Para a Ucrânia fazer isso, tem que ter o apoio dos Estados Unidos. Por isso a pergunta. Os Estados Unidos querem um grande finale nuclear? Isso manteria uma tensão absurda na Europa. Se a Ucrânia ataca, lógico que a Rússia vai responder. E aí a tensão está instalada na Europa. E detalhe, se a Ucrânia faz sozinha, sem a participação dos Estados Unidos. Aí a resposta será na Ucrânia, que é aquilo que muitas vezes pareceu que a OTAN queria. Uma resposta nuclear tática russa para gerar um forte ambiente de tensão que justificasse medidas mais duras e restritivas sobre a Europa. Uma submissão maior da Europa em relação aos interesses dos Estados Unidos. Então é preciso observar. Não estou dizendo que vai acontecer, estou levantando suspeitas a partir de uma matéria super estranha. Super estranha. Isso aqui não é uma coisa normal. Levantar isso aqui desse modo é leviano. Tá? Letras vermelhas. Uma bomba feita pela Ucrânia e lançada por ela não envolveria a OTAN, não envolveria os Estados Unidos. Ou seja, aquela ameaça presente na nova doutrina nuclear russa, na qual a Rússia coloca que países da OTAN, potências nucleares, que fornecerem armas de longo alcance para que a Ucrânia possa atacar o território russo, estarão elas na alça de mira, não apenas a Ucrânia. Isso aí gerou um baque, né? Isso aí gerou um choque nos países membros da OTAN, tanto é que evitou que isso fosse feito, até agora. De forma que, se a Ucrânia resolver fazer isso com a liberação, lógico, de quem dá suporte à Ucrânia, se essa sugestão aí pegar, é a Ucrânia que arca com a responsabilidade, ou seja, o pessoal não suja as mãos. E é justamente isso que a OTAN quer. Que a Ucrânia se ferrando sozinha e a OTAN vendendo arma, mandando instrutores, mandando mercenários, mas não diretamente numa guerra, sobretudo a cúpula da OTAN. É algo, é estranho isso aí, né?
essa matéria é bem estranha. Quando eu li isso eu falei, não, essa matéria é esquisita. Pode ser uma ferramenta de dissuasão para forçar os países a não abandonarem a guerra na Ucrânia? Pode. Forçando a Europa continental a fazer algo quando os Estados Unidos abandonarem? Pode. Agora, é bem estranho isso aí, né? Letras azuis. Isso geraria um ambiente de forte tensão na Europa, que é o plano dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia acaba, até porque se a Ucrânia cometer a bobagem de promover um ataque nuclear com um armamento nuclear rudimentar contra a Rússia vai responder provavelmente nos mesmos termos. Aí acabou a Ucrânia. E até porque o poderio nuclear da Rússia é enorme. Só que imaginem um ambiente na Europa que fica a partir disso. Aí sim seria a Ucrânia lutar até realmente o último ucraniano. É isso que o senador dos Estados Unidos, o Lindsey Graham, sempre coloca. Seria aí um desejo atendido, né, dos Estados Unidos. Aí vamos continuar nesse cenário, né, porque está acontecendo cenário Europa. Ali é transição, Europa, Ásia, né, a gente tem ali Geórgia, Armênia, Azerbaijão, mas aconteceu uma troca de farpas entre o Azerbaijão e a França. Aí sim, a França, né, Europa mesmo, né? E merece uma discussão porque aí a mídia fez uma discussão a respeito da COP29 que está acontecendo no Azerbaijão, e o líder do Azerbaijão, que é o Aliyev, andou disparando para tudo quanto foi lado, criticou bastante gente aí nas falas dele. Até porque ele fez questão de desmascarar vários discursos hipócritas que apareceram. A própria mídia corporativa, ela mandou correspondentes para a COP29, não deu tanta atenção quanto ela costuma dar para o evento quando acontece em outros lugares, mas ela deu atenção e mandou correspondentes. E ela sempre fazia questão de destacar as contradições do Azerbaijão, que exporta combustíveis fósseis aí, que exporta e para outros países, sediar um evento ambiental. A mídia deu esse enfoque. O que o Aliyev fez? Lógico que ele percebeu a construção desse tipo de narrativa sobre o país que ele governa e ele respondeu a isso. Trago a seguinte matéria. O Aliyev, que é o líder do Azerbaijão, ele fala sobre a hipocrisia ocidental na COP29. Ele falou isso no evento. Então ele era o cara que estava sediando, né, o líder do país que estava sediando o evento, e ele disparou contra todo mundo lá por causa desse comportamento, que foi possível perceber na mídia. Quem assistiu qualquer discussão que a TV tenha feito sobre isso com um correspondente que estava lá, viu que o tom dado foi esse. Mas o Azerbaijão, né, que exporta combustíveis fósseis, como é que pode? Letras vermelhas. Ele disse que o Ocidente, o Aliyev, o líder do Azerbaijão, disse que o Ocidente critica o Azerbaijão por exportar combustíveis fósseis enquanto compram, né? Enquanto compra ali, né? Então o Ocidente critica enquanto compra, né? Teve um errinho meu ali na construção da frase, mas sem problema. Enquanto compra o recurso do Azerbaijão. Então eu que produzo e vendo para vocês sou o perverso. Vocês que compram um produto de mim e usam não são. Então existe aí uma hipocrisia muito grande ao levantar esse tipo de coisa. Então é uma leviandade fazer uma coisa dessa. E é isso que ele colocou no evento isso, entendeu? Então gerou ali um senhor mal-estar. Letras azuis. O Azerbaijão quer painéis solares instalados, se é para falar de energias alternativas. O Azerbaijão ele tem um projeto de instalação de painéis solares em Nagorno-Karabakh. E quando falo de Nagorno-Karabakh, não estamos falando de qualquer região. Nagorno-Karabakh esteve recentemente no centro de um grande processo complicado, que foi o quê? Um território ali ocupado historicamente por armênios. O Azerbaijão promoveu ali operações, expulsou os armênios dali, matou muita gente, expulsou os armênios dali, houve um processo bastante delicado, né? Mais de 100 mil armênios foram chutados dali, num processo muito delicado, e ele quer instalar ali painéis solares, e essa é a discussão que o Azerbaijão está fazendo, que ele leva aí como possibilidade de energias alternativas. Mas o fato nessa brecha que aparece, nesse hiato deixado aí,
nesse vácuo deixado pelas sanções à Rússia, da energia russa, do gás russo, dos combustíveis russos, que foi promovido aí usando a guerra na Ucrânia como um ensejo para isso, né, para sancionar a Rússia. O Azerbaijão apareceu como alguém que supria parte disso. A Rússia ela tem uma enorme capacidade de exportação, né, de fornecimento de combustíveis, então suprir a Rússia é muito difícil. Mas o Azerbaijão se apresentou como um substituto para parte dessa demanda. Por isso que o Aliyev ele ficou indignado, porque falou, pô, eu apareci no momento que vocês estavam precisando. Vários projetos estão sendo estabelecidos entre União Europeia e Azerbaijão para suprir essa demanda. E aí vocês vêm com essa conversinha de que o Azerbaijão ele contribui para a destruição do planeta, como se vocês também não o fizessem porque demandam o nosso produto, aí é brincadeira, né? E realmente essa fala dele é muito consistente, né? Ela é muito, digamos, consciente. A culpa é só minha, não, vocês compram de mim, vamos lá, né? E sobretudo porque ele estava sediando o evento. Continuamos aí, letras, aí a coisa começou a apontar o dedo, assim, ó, vocês aí. O Aliyev, ele voltou a vir criticar, na verdade, ele trouxe de volta aí uma atenção, trouxe para o evento isso. Ele criticou o domínio da França e os crimes que a França comete na Nova Caledônia, que é um território francês ali, dos órgãos vestigiais do período colonial. Está no mapa aí a Nova Caledônia circulada em vermelho. E o Aliyev, ele voltou a criticar, só que agora ele fez isso no evento, isso gerou aí uma indisposição com a comitiva francesa, né, com a delegação francesa nesse evento. Até porque a França e o Azerbaijão estão trocando farpas faz bastante tempo. Tanto é que o Azerbaijão, segundo a França, e me parece isso aconteceu mesmo, o Azerbaijão deu suporte aos protestos contra a França que aconteceram na Nova Caledônia, que foram protestos grandes, teve até gente que foi morta pelas forças de segurança lá da França, e era disso que o Azerbaijão estava falando. E o Azerbaijão não está apoiando só movimentos lá no Pacífico, o Azerbaijão também, me parece, ele está apoiando também movimentos em territórios franceses, desses do seu período colonial, aí, que ainda hoje ela controla, até aqui na América Latina. Ou seja, existe uma troca de farpas aí, uma tensão grande com o Azerbaijão, também porque letras azuis. A França tem dado suporte militar à Armênia, que é um país vizinho do Azerbaijão, está aqui a Armênia, deixa eu botar aqui no... A Armênia está entre o Azerbaijão, que está pintado de laranja, e a Turquia. Está bem entre os dois ali, ao sul da Geórgia está a Armênia. E eu já falei várias vezes, já discutimos várias vezes aqui a questão da Armênia e do Azerbaijão, e a França aparece dando suporte. A Rússia ali, ela foi se afastando da Armênia por causa do episódio de Nagorno-Karabakh. A OTAN colocou a Rússia numa situação de ter que optar entre manter o apoio a um grande parceiro, que é o Azerbaijão, e um país com quem tem um tratado de segurança, que é a Armênia. Foi uma sinuca de bico. Dadas as vantagens de manter as suas relações com o Azerbaijão, que é muito mais estratégico, a Rússia não se envolveu. Até porque internacionalmente Nagorno-Karabakh é reconhecido como território do Azerbaijão, muito embora historicamente existiam, né, armênios vivendo ali. Mas o fato isso gerou um atrito, um afastamento, um distanciamento entre Armênia e França e Rússia, e quem capitalizou em cima disso foi a França, aparecendo com várias parcerias no setor de defesa e a sua indústria bélica, como eu tenho comentado sempre aqui. A França tem sido não, ela historicamente é muito oportunista nesse sentido. Não estou colocando oportunista aqui no sentido pejorativo, ela aproveita realmente as oportunidades, como ela tem feito aí, e a gente tem discutido bastante. Vamos um pouquinho mais para o leste, né? A gente sai ali deixa eu ver se no outro mapa eu consigo pegar os dois no mesmo... Não, vamos um pouco mais para o leste, saímos do Azerbaijão, vamos um pouquinho mais para o leste ali, e falar do Quirguistão. Por quê? Porque o Quirguistão, o governo faz prisões por suposta tentativa de golpe antes das eleições locais. Mais um evento estranho acontecendo em um país que tem ótimas relações com a Rússia, que é o que eu coloco nas letras azuis ali, ó. O Quirguistão é parceiro estratégico da Rússia, tem base militar russa lá,
E o Quirguistão é uma alternativa para a Rússia, porque a Rússia é sancionada, aí os produtos vão para o Quirguistão e depois eles vão para países que sancionaram a Rússia, ou seja, é um país terceiro que faz uma triangulação ali e mantém a economia russa funcionando, e os países que compram da Rússia também podem ter acesso, e o Quirguistão faz esse meio de campo. Então é um país estratégico para a Rússia, por N motivos. E lá houve uma tentativa, né, uma tentativa de golpe. Sempre que acontece isso, a Rússia liga o radar e a gente liga o radar também. Por quê? Porque é um atrito direto, um possível atrito direto entre OTAN e Rússia, através de uma bagunça estimulada pela OTAN e um país adversário e um país aliado à Rússia, como aconteceu na Geórgia. Discutimos aqui o processo eleitoral e os protestos na Geórgia, por quê? Porque era algo do mesmo tipo. Letras vermelhas. O que aconteceu no Quirguistão? Eventos esportivos estavam sendo usados para organizar motins contra o governo. Aí o pessoal achou lá, cara, uma quantidade enorme de garrafas de bebida alcoólica que estavam sendo lá, fazendo parte do processo, que em grandes bebedeiras o pessoal estava estimulando golpes e arruaças contra o governo, e isso para gerar uma bagunça no Quirguistão. Então estão acontecendo investigações para ver se isso tinha a participação, se isso teve a participação de forças transnacionais que estavam tentando gerar ali uma bagunça em um país aliado da Rússia, e diga-se de passagem, se vocês olharem ali, é vizinho da China também, então tem interesse estratégico, é duplamente útil para a OTAN, para os Estados Unidos fazerem uma bagunça no Quirguistão. Então vou seguir acompanhando, qualquer nova informação que aparecer eu trago. Sim, eu vou visitando aí, onde tiver bagunça eu vou tentando trazer para vocês. Porque muitas vezes falta muita notícia sobre Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, parece que a gente discute menos, né? Mas sempre que acontece alguma coisa ali eu trago para discussão, né? É que é muita coisa para discutir, então eu vou escolhendo, né? E aí vamos falar um pouco sobre, né? Falamos de Estados Unidos, OTAN, Reino Unido, né? Trouxemos uma matéria britânica aqui para abrir a discussão. E agora tem uma discussão que envolve Estados Unidos e Reino Unido. E o governo Trump chegando, e já, ao que tudo indica, pelo menos pelo que é colocado aí para essa matéria, propondo algumas mudanças e pés no freio. Trago a seguinte matéria: revelado o esforço de Donald Trump, que agora é o novo presidente dos Estados Unidos, aí está no processo de transição do Biden para ele, para vetar o acordo que o Keir Starmer, que está aparecendo na foto, que é o primeiro-ministro britânico, ele fez com as Ilhas Chagos, envolvendo as Ilhas Chagos. Eu discuti com vocês esse assunto aqui há algumas semanas atrás, que foi a questão de que, letras vermelhas, o Reino Unido, foi isso que eu discuti lá atrás, o Reino Unido cedeu a administração das Ilhas Chagos às Ilhas Maurício, ou as Ilhas Maurícias, ou as Maurícias, né? Pode chamar de todas essas formas que vocês vão encontrar na rede, todas essas formas de chamar um mesmo lugar. Então, assim, o Reino Unido cedeu a administração das Ilhas Maurícias, das Ilhas Chagos, controle britânico, para as Maurícias. Só que aí teve ali um episódio envolvendo os Estados Unidos, por quê? Letras azuis. Os Estados Unidos têm base militar nas Ilhas Chagos. E é um ponto estratégico. Eu já vou trazer o mapa das Ilhas Chagos aqui para vocês. E aí o Reino Unido conseguiu garantir que, embora o controle fosse para as Ilhas Maurício, para as Maurícias, os Estados Unidos manteriam a sua base ali. O governo Biden celebrou. Agora o governo Trump entrou e disse, não, isso aí está ruim, esse acordo não é bom, por motivo que eu já vou colocar para vocês aqui. E mesmo que a base tenha continuado sob controle dos Estados Unidos. Tanto é que naquele momento que eu discuti isso, eu falei que houve ali uma certa discussão na Argentina sobre a possibilidade desse episódio aí das ilhas serem passadas para as Maurícias por parte do Reino Unido, poderia abrir uma expectativa sobre as Ilhas Malvinas, mas o Reino Unido naquele momento ele tratou de dizer, não, tem nada a ver uma com a outra. As Ilhas Chagos é um ponto, as Ilhas Malvinas não vão fazer parte da Argentina. Isso é território britânico, ponto. Então, ou seja, já fechou a porta. Até porque o governo do Javier Milei não está muito interessado em discutir isso,
Tanto é que o próprio governo Milei, ele emite documentos chamando as Ilhas Malvinas de Ilhas Falklands, né, de Falklands ali, que é o termo que o Reino Unido utiliza. Eu não estava com muita vontade de discutir, tá até usando o termo que o Reino Unido usa, até porque, né, o Milei falou que ele seria um cara muito obediente, ele falou que iria aproximar a Argentina de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Isso, no linguajar dessas forças aí, é ser submisso. Tá aí as Ilhas Chagos estão ali, né, com aquele ponto branco, por causa né, do distanciamento aí do mapa, não dá para ver exatamente a ilha ali, mas tem um ponto branco colocado ali nas Ilhas Chagos, e ali onde está o marcador vermelho ficam as Ilhas Maurícias, tá? Então mais ou menos por ali, e essa é a questão, as Maurícias ali, e agora o arquipélago de Chagos pertence às Maurícias, segundo um acordo que foi fechado pelos britânicos semanas atrás e que o Biden concordou. Agora veio o Trump e disse que não quer. Letras vermelhas. As Maurícias são aliadas da China e Trump teme que as Ilhas Maurícias permitam, uma base chinesa na região. E é por isso que o Trump aí, ele não gostou desta ideia e pode intervir nisso, né? Letras azuis. Lembrando que o acordo britânico garantiu a base nas Ilhas Chagos, sob controle dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos não perderiam. O Trump não gostou dessa ideia, ele quer que essas ilhas continuem sob controle britânico para que a base aí não haja o risco da China colocar nenhuma base ali no lugar estratégico, né? Bem no meio do Índico. Isso é um ponto formidável aí para ter uma base ali, né? Fica ali numa zona bem estratégica. E falamos de Trump, né? Falávamos de Trump. Agora vamos mais para o leste, né? E vamos falar, a vitória do Trump fez o governo da Coreia do Sul reconsiderar sobre o envio de armas para a Ucrânia, que é uma coisa que eu discuti com vocês aqui. Letras vermelhas. A Coreia do Sul daria uma resposta à Rússia enviando armas para a Ucrânia, a parceria que foi fechada entre Coreia do Norte e Rússia. Tanto é que houve discussão, agora as matérias elas deram uma acalmada quanto a isso, mas foi uma discussão de alguns dias atrás, que a Coreia do Norte estaria atuando em Kursk, repelindo as tropas ucranianas. Já seria aí até um movimento bem mais concreto de parceria entre Rússia e Coreia do Norte. E como a Coreia do Norte é adversária da Coreia do Sul, a Coreia do Sul responderia armando o adversário da Rússia, que é a Ucrânia. Aí houve uma tensão bem grande por causa disso. Claro que isso vai ter interesse econômico, a Coreia do Sul, que está se projetando, espera nos próximos anos estar entre os 5 maiores exportadores de armas, né? Eu quero ser até o quarto, se eu não me engano, o quarto maior exportador de armas, e colocaria suas armas ali na Ucrânia. Isso gerou uma tensão muito forte, a Rússia fez uma crítica muito forte a isso. Lembrando que a Coreia do Sul é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos, ou seja, quando a Rússia faz uma parceria com a Coreia do Norte, ela equilibra as coisas na Península Coreana, por causa da presença dos Estados Unidos. Só que agora a Coreia do Sul recuou, por quê? Porque o cenário está mudando. E acho que a Coreia do Sul prefere esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Não se sabe exatamente qual será o futuro da guerra na Ucrânia. Ninguém pode dizer isso porque ninguém sabe. Não tem como falar nada sobre o que vai acontecer lá. O que a gente tem são indícios. Alguns muito esquisitos, como a matéria que eu trouxe aqui para a nossa discussão hoje, que pode ser uma ameaça, pode ser uma chantagem, pode ser uma dissuasão, pode ser qualquer coisa. Mas o fato é, essa guerra vai acabar de um jeito que nós ainda não conseguimos saber qual é. E a Coreia do Sul também não sabe. Por isso que ela prefere botar o pé no freio. Opa, a coisa mudou. Letras azuis. E lembrando também que no seu último mandato, o Trump visitou a Coreia do Norte. Então ele foi até lá, tomou chá com o Kim Jong-un, conversaram lá, e houve uma redução muito grande da tensão. Aí sim, nesse ponto houve uma redução de tensão. Os exercícios da Coreia do Sul que eram feitos em campo, militares em campo, passaram a acontecer virtualmente para não provocar a Coreia do Norte. Houve uma redução da tensão. Quem trouxe de volta a tensão foi o Biden. Aí nesse sentido sim, nessa parte aí, nessa área, o Biden criou um problema muito grande, tá? Como em tantas outras, tá? O Biden também criou. São concepções sobre onde colocar atenção e onde retirar atenção.
E claro, antes do Trump ir lá conversar com Kim Jong-un, houve uma enorme escalada de tensão, aquela conversa de quem tem o controle, quem tem o controle maior do botão nuclear. Houve uma enorme trocação de ameaças, mas depois sentaram para conversar, como costuma acontecer. Eleva a tensão e senta para conversar. E dali houve uma redução grande da tensão realmente. Até porque o governo sul-coreano naquele momento tinha um comportamento diferente do atual governo sul-coreano também. E agora a gente vai para o Oriente Médio, em conexão com a França. Por quê? Porque a França denuncia um pedido absurdo de Israel, um pedido inaceitável, uma coisa grotesca, como Israel costuma fazer mesmo, né? Matéria da Reuters. Israel quer liberdade para atacar o Líbano mesmo após um cessar-fogo, diz a França. E a França tratou isso de maneira absurda, vendo isso como um pedido absurdo, porque realmente é. No que tange ao Líbano, a gente sabe que os interesses da França e de Israel se cruzam, interesses históricos da França ali e de Israel. Então, a invasão israelense ali está gerando um atrito com a França muito grande. E esse pedido de Israel é simplesmente absurdo. Letras vermelhas. Está aí uma foto do Benjamin Netanyahu, que é o líder de Israel. O que Israel está exigindo é que o Hezbollah deixe de se defender diante dos ataques que recebe de Israel. Ou seja, é um cessar-fogo, mas eu posso atacar a qualquer momento. E eu posso invadir também a qualquer momento. Letras azuis. Israel também quer poder ingressar por terra no Líbano e na Síria. Então, vamos chegar a um cessar-fogo, mas na hora que me der na telha eu vou invadir, eu vou atacar, eu vou bombardear. Isso não é um cessar-fogo. Isso é o quê? É um pedido para que o outro baixe as armas, enquanto Israel pode atacar a qualquer momento. Até porque a atual conjuntura para Israel no que tange a incursão terrestre no Líbano, invasão por terra do Líbano, é complicada. O Hezbollah está conseguindo fazer um trabalho muito eficaz, como eu já vou trazer daqui a pouco uma matéria que traz mais indicadores disso, e Israel está tendo muitos problemas, muitas baixas, está tanto perdendo tropas quanto equipamentos, e não consegue consolidar posições. E lógico, esse pedido que Israel faz, essa proposta aí ridícula que Israel coloca, ela também tem o sentido de não chegar a nenhum cessar-fogo. Por quê? Porque o Netanyahu não quer isso. Porque setores que dão suporte para o Netanyahu não querem isso. O Netanyahu vai continuar esses massacres, confrontos, esses episódios, porque isso dá sobrevida política para ele. Ele tá jogando com essa tensão toda. Se a coisa para, ele pode perder o apoio dos grupos que lhe dão sustentação, perde maioria, cai do poder e aí sabe-se lá o que vai acontecer com ele. Ele tem que responder a muita coisa anterior a esses episódios todos e tudo que veio depois. E todo mundo sabe que, dado o fato de que muitos setores políticos detestam o Netanyahu, vão jogar muito mais coisa do que... E olha que ele tem muita coisa nas costas. Mas vão jogar muito mais coisa nas costas dele para limpar todos os outros setores. Já falei aqui sobre ele ser um bode expiatório. Não porque ele não tenha culpa, ele tem muito. Mas ele não é o único culpado. Esse estratagema que inclusive a mídia usa, a TV faz muito isso, né? A mídia corporativa televisiva. Eles associam ao Netanyahu todos os problemas que estão acontecendo, mas não é bem assim. O Netanyahu é parte do problema, ele é uma parte do problema, mas tem muito mais gente ali que é problema também. Existe um sistema que funciona assim há décadas em Israel. É preciso tomar cuidado. A mídia está criticando Netanyahu, viu? Vi, só que eles fazem isso de maneira instrumental, que é para deixar todo o entorno passar limpo. E aí eu já falei os dois pontos, né? Continuamos. Letras vermelhas. Israel está atropelando históricos interesses da França no Líbano, por isso esses atritos constantes aí entre a França e Israel. Claro, ninguém vai imaginar que isso vai virar um confronto. A França é um membro da OTAN, como membro da OTAN, ela também apoia as investidas de Israel na região. Não fosse esse suporte dado pela OTAN, Israel não teria feito historicamente todas as atrocidades que fez. Lembrando que Israel nem membro da OTAN é. Letras azuis. O Netanyahu não abrirá mão do apoio de grupos que querem expansão rápida sobre territórios, invasão, esse pessoal da colonização rápida. Porque o projeto de expansão de Israel é histórico.
Mas alguns setores querem uma expansão mais gradual. Não querem esse monte de atrocidade à luz do dia. Querem coisas mais... Querem atrocidades mais camufladas. Só que setores que dão base para o Netanyahu, eles não estão nem aí. Estão expandindo com tudo. E à luz do dia, isso está gerando aí um enorme uma destruição da imagem de Israel e até de certos projetos internacionais de alguns setores em Israel. E justamente por isso o Netanyahu não vai parar, porque senão ele perde apoio desse pessoal e o outro pessoal é que não vai dar muito suporte para ele. Continuamos aí na região porque um especialista militar diz que Israel está escondendo o verdadeiro número de seus soldados mortos. É o que eu estava falando. Os números que Israel apresenta não são muito realistas. Na verdade, não são nada realistas. Os números oficiais de Israel são super irrealistas. Por quê? Porque não é aquilo ali, com certeza, nem sobre Gaza, nem sobre o Líbano. Os números são irreais. O número de baixas que Israel apresentou há um tempo atrás, inclusive Israel não conseguiu negar aquilo ali, a mídia de Israel trouxe, foi uma baixa de... Isso há alguns meses já, né? Algumas semanas atrás, não, mais meses já. O número de 10 mil baixas, feridos e mortos, entre feridos e mortos, em Gaza. No Líbano, para enfrentar o Hezbollah, que é muito mais forte, e Israel já admitiu isso, e todo mundo também sabe que o Hezbollah é bem mais forte que o Hamas, a coisa está bem mais difícil, né? E o número de baixas é muito grande. Letras vermelhas. Ele diz, o especialista militar aí, que muito mais soldados devem ter sido mortos na invasão do sul do Líbano, muito mais. E é uma coisa que a gente sempre discute aqui, esses números não são realistas. Assim como o número de mortos em Gaza, quando for se fazer um cálculo justo dos que foram atingidos por ataques e todos que morreram por desdobramentos das operações variadas de Israel, que diz respeito a cortar alimentos, cortar acesso à água limpa, destruir hospitais. Todos os mortos em Gaza, neste contexto, fazem parte de um contexto de ataques de Israel. Não é só quem morre porque uma bomba explodiu. Todas essas mortes, lógico que vão superar esse número que está colocado aí. Certamente vão superar esse número de dezenas de milhares de mortos que está colocado aí. Letras azuis. Israel também está perdendo muito equipamento no Líbano. Ou seja, tem a apresentação de uma realidade que não é muito condizente por parte do governo. O que não seria nenhuma novidade também. Continuamos na região porque o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ele diz ao parlamento do Reino Unido que não há genocídio em Gaza. E nem se espera, nem se imagina que ele vai dizer uma coisa diferente mesmo, sendo o governante do Reino Unido. Esse é o tipo de coisa que não vai sair da boca dele, nem vai sair da boca das lideranças dos Estados Unidos. E aqui pode ser democrata ou republicano, conservador ou trabalhista. Não vai sair. Por quê? Porque são forças, são poderes que apoiam Israel. Estados Unidos, Reino Unido e Israel, a gente nunca sabe onde começa um, onde termina o outro. É uma trinca maldita aí que eles se apoiam mutuamente em qualquer situação. Então nem se espera que ele vai dizer algo diferente disso. Ele não tem nem discurso nem prática diferente disso. Letras vermelhas. Está aí a faixa de Gaza circulada em vermelho. O Reino Unido afirma que o número de mortes ainda é pequeno para chamar de genocídio. Então aí vários setores, inclusive ligados a grupos internacionais, disseram, mas isso aí não é uma questão de número. Vocês não estabelecem o número para chamar de genocídio. As práticas e as características do processo é que vão determinar isso. Mas é lógico que o primeiro-ministro britânico nunca vai dizer algo do contrário. Nem se espera que ele diga. Não se deve esperar desses poderes nada que seja consciente, justo e ético. Não se deve esperar, seria bobeira. Olha lá. Então isso é só para confirmar o óbvio. Lembrando que 70% das dezenas de milhares de mortos que foram registrados, estão colocados como números oficiais, esse número é muito maior, são mulheres e crianças, que não tem absolutamente nada a ver com o confronto entre Hamas e Israel. Ou seja, a faixa de Gaza foi completamente destruída. Oficialmente, e os números são muito maiores do que esses, só oficialmente já tem dezenas de milhares de civis mortos.
toda a faixa de Gaza, o norte de Gaza está sendo esvaziado completamente para a ocupação de Israel. E o cara diz que isso não é genocídio, limpeza étnica. Continuamos aí por falar em ataques contra populações por parte de Israel. Israel destrói a aldeia no centro da luta da minoria beduína pela terra. Tá? Letras vermelhas, está ali. Ele promoveu ataques ali no deserto de Negev. Eu botei um marcador vermelho em cima. Não é um ataque, ele está intensificando ataques de beduínos a beduínos que vivem nessa região. Israel orgulha-se, inclusive o ministro da diáspora de Israel, ele se orgulhou desse número, de ter aumentado em 400% a demolição de aldeias beduínas em Negev. É um ataque contra uma população, mais um ataque. Letras azuis. Israel intensificou o ataque dentro do país e na vizinhança. Então ataca palestinos, ataca libaneses, ataca beduínos. Está avançando nas colinas de Golã, na Síria. É um projeto aí de ataque para todos os lados. Né? Aí diz, não, nós somos são todos contra nós, é o Davi contra o Golias, uma bobagem enorme. É a OTAN que está por detrás disso aí tudo. Tá me dizer o quê? Então, os Houthis lutando contra a OTAN, os Houthis são o Golias. E a OTAN dando suporte para Israel é o Davi. Isso é uma bobagem gigantesca. Essa tese é uma tese completamente fraudulenta. É um absurdo completo pensar uma coisa dessa. Quando Israel age, é o Reino Unido agindo, é os Estados Unidos agindo, é a França agindo. Quando Israel é atacado, todos esses setores colocam toda a sua maquinaria de defesa para defender Israel. Quando Israel ataca, todos atacam juntos. Salvo quando interesses cruzam ali, como no caso da França no Líbano, e olhe lá ainda, isso não ocorre, mas sem o suporte da OTAN, Israel não teria feito o que fez historicamente. Então, essa história de Davi contra Golias é uma bobagem gigantesca. E é mais um daqueles discursos baseados num misticismo religioso, fantasioso, que cria uma narrativa aí para engambelar as pessoas. Né? Continuamos aí na região, falamos de Síria e Turquia agora, porque Ankara, ou seja, o governo turco, o governo está pronto para lançar operações transfronteiriças em meio à crescente instabilidade na Síria. A Turquia está falando sempre dessa instabilidade. E o que a Turquia pode fazer? O que me parece que ela está se preparando para fazer? Algo que ela sempre quis, e algo que ela está aí louca para fazer. Que é, o Erdogan pode buscar formar uma zona tampão na Síria, e falou inclusive em fazer isso, pegar uma certa faixa de tantos quilômetros ali, para evitar ataques de grupos curdos à Turquia que são feitos a partir da Síria. Então o Erdogan está pensando nisso por quê? Porque está percebendo que quanto mais o tempo passa, mais a Síria está entrando para o centro da mira, que é uma coisa que eu discuti com vocês aqui recentemente, né? Que é o fato da coisa estar migrando gradativamente, que é esse novo alvo que está entrando na mira, que eu discuti aí alguns dias atrás com vocês, é aí que está o negócio. Né? Eu estou percebendo também uma situação progressivamente complicada para a Síria. Esse momento pode ser usado para tentar desestabilizar novamente o governo do Bashar al-Assad. A Turquia já está maquinando sobre como criar uma zona tampão ali para aproveitar esse momento também. Né? Lembrando que a Turquia já tentou derrubar o Bashar al-Assad antes. Agora é que a situação melhorou. Mas o governo turco, vocês sabem como é que é esse governo aí, né? Ele é ensaboado pra caramba. Letras azuis. Os Estados Unidos dão suporte a grupos rebeldes curdos na Síria. Então haveria aí um ataque do governo turco a esses grupos rebeldes apoiados pelos Estados Unidos. Então são duas forças da OTAN, aí, Estados Unidos e Turquia, batendo de frente ali. Porque esses grupos cumprem um papel para o governo dos Estados Unidos, para os interesses da OTAN. O que o Erdogan espera? Ele espera conversar com o Trump para que o Trump deixe os curdos na chuva para que ele possa fazer o trabalho dele ali. E vamos ver, os curdos aí é bom botar as barbas de molho também. As relações do Trump com o Erdogan não são ruins não. Né? Continuamos aí. Agora a gente vem para a América Latina porque China e Peru celebram a construção de um megaporto. Xi Jinping esteve aí no Peru, tinha um evento que estava rolando ali.
E tanto é que teve a presença militar dos Estados Unidos ali para garantir a segurança do Biden. Daí teve tropas, 600 soldados dos Estados Unidos com tropas no Peru. Lógico que isso aí não é só por causa do evento. Isso aí tem a ver também com botar pecinhas na América Latina, que os Estados Unidos consideram seu quintal. Aí a gente já vê o Equador do lado, o Noboa, o príncipe bananeiro lá, o líder equatoriano, dizendo sobre mudar a Constituição para permitir bases estrangeiras no Equador. Tem um movimento aí que é preciso observar. Mas o fato é, vamos falar dessa questão da China aqui, né? E do Peru. A matéria diz o seguinte: o Peru inaugura nesta quinta-feira o primeiro porto chinês na América Latina e as expectativas são enormes. É fruto de uma parceria entre China e Peru. Tá? E a infraestrutura deverá impulsionar o comércio entre a região e a Ásia, além de capturar o país andino entre os grandes em questões portuárias. Só que a questão é a seguinte, né? Isso aí é um projeto enorme, é um braço da nova Rota da Seda aqui na América Latina. Letras vermelhas. O porto conecta a América Latina e Ásia através da nova Rota da Seda. Isso é importante contrapeso ao poder dos Estados Unidos na região. É muito importante essa presença, por quê? Porque os Estados Unidos, eles tomam a América Latina como um quintal. A partir do momento que outras forças aparecem aqui, a Rússia, a China, propondo parcerias, isso equilibra o jogo, isso é importante. É importante essa presença aqui para que a região como um todo não fique tão submetida ao poder dos Estados Unidos. Então, esse projeto da China ali é fundamental, é muito importante. Quanto maior for a conexão desses países, né, da América Latina com China, Rússia e essa conexão América Latina com a Eurásia, tanto mais interessante é. Isso gera um contrapeso ao controle dos Estados Unidos aqui. Mas o que eu coloco, letras azuis, por causa do evento no Peru, tropas dos Estados Unidos estão no país, com a justificativa de gerar blindagem para o Biden, mas estavam lá. A justificativa foi aquela, né? Até o Congresso peruano ele aprovou essas tropas estadunidenses ali. Continuamos aí porque matéria do The New York Times. Com sangue frio e inteligência, diz o México, que é uma forma de responder às tarifas que o Trump está ameaçando aí, ou seja, o Trump ameaçou, letras vermelhas, o Trump ameaça tributar o México de maneira cada vez maior conforme for as metas que o México não cumprir. Isso é um ensejo, né? Letras vermelhas, o Trump ameaça tributar o México usando a questão da migração e das drogas como ensejo. Ou seja, se as drogas continuarem entrando e os migrantes continuarem entrando aqui nos Estados Unidos, eu vou tributando vocês. Isso é ensejo para tributar. Naquela lógica dos Estados Unidos, o do Trump, eu quero produzir tudo aqui dentro. Então, quero os empregos aqui, não quero saber de carro europeu aqui. Então, o Trump está ameaçando. Se isso é execuível ou não, o tempo vai dizer. Mas o fato é, se o Trump coloca em prática tudo isso aí, boa parte das análises econômicas estão colocando que isso vai gerar uma inflação do caramba nos Estados Unidos. E o México sabe disso. Letras azuis. O México ameaçou retaliar, também com tributação, e sabe que o Trump teme a inflação. Uma parte do fato de produtos serem um pouco mais baratos nos Estados Unidos para a população, e a hora que subiram bastante, é o fato de serem produzidos mais barato em outros lugares. Se ele quer levar tudo lá para dentro, isso vai aumentar o custo, isso vai aumentar o custo dos produtos para as pessoas. Isso vai levar a uma perda de popularidade. Não dá para esquecer que um dos elementos que detonaram a popularidade dos democratas foi a inflação. E isso está se anunciando faz bastante tempo. Sempre que o Trump fala sobre isso, e eu aqui não estou pegando nenhum analista que seja um crítico ferrenho do Trump. Estou pegando analistas variados aí, que dizem isso aí vai gerar inflação, vai gerar problema. Muitos analistas dos Estados Unidos mesmo. E alguns não são nem pró-democratas e tal. É um risco. Vamos ver como é que isso vai se processar. Mas o México está dizendo, ó, a gente sabe que ele teme a inflação e a gente vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Porque ele vai tentar mudar algumas normas ali e a gente vai continuar fazendo o nosso jogo. E no final a gente vai ver quem é que vence essa guerra de desgaste.
Lembrando que o México tem crescido muito e muito também por causa do aumento das parcerias com os Estados Unidos, né? E a gente encerra no continente africano por quê? Porque conforme tudo estava indicando, como temos discutido isso bastante aqui, armas francesas aparecem nas mãos, né, em veículos blindados, de facções militares que atuam no Sudão contra o governo militar do Sudão. Então é materialidade sobre o que a gente tem discutido aqui. Até porque o governo do Sudão está acusando faz tempo que isso está acontecendo. Traga a seguinte matéria: armas francesas usadas na guerra do Sudão, apesar do embargo de armas da ONU, diz a Anistia Internacional. Letras vermelhas: armas francesas estão instaladas em veículos blindados feitos nos Emirados Árabes, que são os dois países que acusam, que o governo do Sudão acusa de estar apoiando a facção militar rebelde. Então o governo do Sudão é militar e uma facção militar, uma parte das Forças Armadas, voltou-se contra, um grupo ali militar, ele voltou-se contra o governo militar. Então temos uma disputa entre militares e militares dentro do Sudão. E Emirados Árabes e França estariam apoiando essa facção militar porque tem interesses dentro do Sudão. Isso é o que a gente tem discutido aqui. Agora aparece essa materialidade trazida aí por grupos internacionais de que isso realmente está acontecendo. Letras azuis. O governo do Sudão acusa o Chad de dar suporte logístico à facção militar. E o Chad está do lado ali do Sudão. Tá? A gente deve lembrar o quê? Que o Chad tem ótimas relações com a França. Então esse apoio pode estar sendo dado mediante ali, por intermédio de bases na fronteira que o próprio governo do Sudão já apontou, e a França pode estar apoiando usando o Chad ali para fazer esse trabalho. E já que estamos aí, Sudão, Chad e logo na vizinhança já tem o Níger ali. O Níger abraça a Rússia para a produção de urânio, deixando a França de fora. Isso era uma coisa que já estava colocada. Lembrando que o levante militar que derrubou o governo civil capacho da França no Níger, muitas figuras que participaram desse levante militar aí foram treinadas para serem golpistas pelos Estados Unidos. Só que depois que foi feito o levante militar, os militares do Níger não caminharam para os braços dos Estados Unidos como eles esperavam. Foram em direção à Rússia. Que é o que eu tenho comentado com vocês aqui também, né? Tanto é que em Burkina Faso, eu falei, houve algo semelhante. Setores militares ali também foram treinados pelos Estados Unidos para fazer levante militar. Isso aconteceu, só que Burkina Faso caminhou em direção à Rússia. Então, não está funcionando. No Mali, a mesma coisa. Treinaram, mas não capitalizaram. Letras vermelhas. O governo disse que empresas francesas não respeitam, não reconhecem o governo do Níger, não tratam de igual para igual, então não tem como conversar com essas empresas. Por quê? Porque o governo do Níger está revendo contratos desvantajosos. A gente não pode perder, a gente não pode entregar nossas riquezas em troca de quase nada. Isso é muito importante. Aí vamos buscar aqui, vamos buscar a Rússia e melhores contratos com a Rússia do que aqueles que eram feitos com a França, com empresas francesas. E isso representa o que em termos de dinâmica global? Letras azuis. A bolha da OTAN perde ainda mais potencial energético. Diga-se de passagem, a Rússia ganha ainda mais potencial energético em uma área onde ela já é uma potência, que é a energia nuclear. Isso é péssimo negócio para a OTAN e é um baita negócio para a Rússia. A bolha da OTAN ela é cada vez mais minguada em termos de energia. E ela precisa de energia, até porque a OTAN quer quebrar a globalização. Ela quer refazer as cadeias de suprimentos. Só que para ela se fechar em bolha, numa bolha comercial e geopolítica, ela precisa de energia. E é justamente esse o problema dela. Por isso que um dos temas centrais da OTAN e do empresariado nessa agenda da governança social e ambiental é o quê? É a questão da energia. As formas de energia são o centro disso aí. São o centro dessa energia e alimentos. O que, diga-se de passagem, é um dos centros da guerra contra a Rússia também, né? E contra outras forças do sul global. E aí a gente chega ao momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro,
para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, e vocês escolhem aquela faixa que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.